Deus abençoe, tome seu assento. Romanos capítulo 12 e o verso de número 21 diz o seguinte. Romanos capítulo 12 e o verso de número 21. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. Vamos ler comigo aqui, vamos lá? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença. Vencendo o mal, é sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. Romanos capítulo 8 e o verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pergunto a você, quantos aqui presentes, uma pesquisa de campo, quantos já se abateu com uma notícia ruim? Deixa eu ver. 90%. Eu acho que não chegou aos 100% porque você não me ouviu ou não entendeu a minha pergunta. Mas é muito comum em nossa sociedade termos uma maior divulgação das coisas ruins do que das boas. Certo jornalista e editor de um grande jornal, ele diz o seguinte: as tragédias vendem mais jornais porque chamam a atenção das pessoas. É triste ouvir isso. As desgraças, as tragédias, obrigado Sérgio, as notícias ruins chamam mais a atenção do que as boas notícias. O problema não é o chamar a atenção, o problema é quanto isso nos afeta. O problema não é o destaque, mas é o quanto isso me faz mal. Quantos de nós já não perdemos noites de sono por uma notícia ruim? Quantos de nós já não nos abatemos com as más notícias? Mas é interessante o texto em que nós lemos, ele diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Não nos deixarmos vencer pelo mal. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. Como vencer o mal? Em primeiro lugar, eu quero que você pense o seguinte: para vencermos o mal, precisamos ocupar a nossa mente com as coisas boas. Amém? Para vencermos o mal, precisamos ocupar a nossa mente com as coisas boas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo, também escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz: destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja que há um conselho de Deus para mim e para você. O mal está aí. As dificuldades estão por aí. O que faz a diferença na minha vida é como eu reajo e eu recebo este mal. A Bíblia diz que nós devemos lutar contra o mal, trazendo à memória o que nos traz esperança.
Sabe, o profeta Jeremias, quando ele escreve esse texto, eles estavam vivendo um momento tão terrível, a nação estava vivendo um momento tão terrível, e eu quero trazer o que me traz esperança, eu quero trazer a memória, eu quero ocupar a minha mente com as coisas que me trazem esperança. É fácil? Talvez não. Há uma enxurrada de notícias ruins para todos os lados, o tempo todo, constantemente. Mas é possível. Amém? Vira para esse crente que está ao seu lado, diga para ele: é possível. É possível nós ocuparmos a nossa mente com as coisas boas. É possível estarmos com a nossa mente cheia das coisas de Deus. Eu quero que você lembre nesta noite que por pior que pareça a situação ao seu redor, você entregou a sua vida a Jesus e você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Fala para esse crente acordar: olha, Deus está contigo todos os dias. Ele está ao nosso lado para nos orientar, para nos ajudar, para nos sustentar, para nos dar força, para nos dar sabedoria, condições de caminharmos. É Ele quem está conosco. E vendo essa notícia a respeito deste jornalista, eu me pergunto: por que será que as pessoas ocupam a sua mente com as coisas ruins em vez das coisas boas? Porque é mais fácil a gente colocar a nossa mente as tragédias, as derrotas, os fracassos, do que as vitórias que Deus nos dá. Você já pensou sobre isso? Por vezes nós enfrentamos situações e o que vem à nossa memória são as dificuldades. Mas eu quero que você nesta noite, em nome de Jesus, encha a sua mente com as coisas de Deus, as coisas do alto. Encha a sua mente, encha o seu coração com as coisas do alto. Aleluia. Excessos de informações negativas que temos recebidos, ausência da palavra de Deus. Sabe, eu me recordo do salmista, quando ele diz: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração. A minha meditação todos os dias, a minha vida deve ser todos os dias alimentado pela palavra de Deus. Para eu vencer o mal, para eu vencer as coisas ruins, para eu ter a minha mente cheia da presença de Deus, eu preciso ocupar ela com as coisas do alto. Em segundo lugar, como vencer o mal? Procure saber o que Deus tem falado sobre este mal que te sobreveio. O salmista, no Salmo de número 142, os versos 1 e 2, ele diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha angústia. Precisamos entender que nós, seres humanos, somos limitados e frequentemente somos pegos de surpresa. Toda notícia negativa que vem, ela nos pega de surpresa. Ou você espera uma notícia negativa? Hã? Tem alguém que espera uma notícia negativa? Acho que não, né? Ela acontece.
Mas eu preciso entender que com Deus não é assim. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Tudo o que acontece, Ele sabe. É por isso que eu preciso procurar ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Ele tem a falar a respeito deste mal que está sobrevindo sobre a minha vida, sobre a minha casa. O Salmo 142 foi escrito por Davi, no momento de muita aflição e sofrimento. Este salmo se repete em 1 Samuel capítulo 22, depois você lê, onde ele estava em uma caverna, escondido, caverna de Adulão. E ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu ergo a minha voz perante o Senhor. Eu coloco a minha voz em súplica ao Senhor. Eu derramo diante de Ti as minhas queixas. A Sua presença eu exponho a minha angústia. Sabe, eu aprendo nesta noite que a resposta definitiva para os nossos sofrimentos e aflições vem de Deus. As respostas definitivas para a sua vida vêm de Deus. Eu pergunto nesta noite: você já teve experiência de vencer o mal em sua vida por ter confiado no Senhor? Eu pergunto nesta noite: você já teve uma experiência aonde você venceu o mal por ter confiado na resposta de Deus? Pesquisa de campo, quantos já venceram? Da mesma forma que nós todos temos problemas e enfrentamos, nós já tivemos experiências com Deus. Sabe, eu quero te convidar nesta noite a descansar no Senhor, a crer na resposta que Ele tem para a sua vida. E em terceiro lugar, para eu vencer o mal, eu preciso me sujeitar a Deus e resistir ao mal. Vou repetir: preciso me sujeitar a Deus e resistir ao mal. Apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 4, e o versículo de número 7, ele diz o seguinte: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o mal vem, nós não temos muitas opções. Não temos várias escolhas. Quando enfrentamos o mal, a única opção que nós temos é nos submeter a Deus. Eu poderia ouvir um amém. A única opção que tenho é me submeter a Deus. Quando as tempestades se levantam contra as nossas vidas, ou nos submetemos a Deus e descansamos e confiamos nele, ou vamos entrar em dificuldade. E aí eu me lembro, certa vez Jesus estava com seus discípulos reunidos, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 4. Jesus estava com seus discípulos reunidos. E ele chama os seus discípulos e fala: olha, vamos atravessar o lago, vamos passar para o outro lado do lago. Você conhece a história. Jesus entra no barco e ele dorme.
Jesus entra no barco e ele dorme. Mas a Bíblia diz que vem uma grande tempestade sobre aquele lugar. E o barco já estava ficando cheio. E um barco cheio de água não é legal. O Sérgio, marinheiro marujo. Não, né? Fuzileiro. Dá problema chamar ele de marinheiro. É fuzileiro, viu, gente? Não chama ele de marinheiro, por favor. Um barco cheio de água dá problema. Só tem um destino: afundar. E o relato é muito claro. Lucas capítulo 8, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4. Diz que o barco já estava quase cheio. E os discípulos desesperados. Não é para menos. Sabe, na nossa vida não é diferente. Quando os problemas vêm contra as nossas vidas, contra nós, muitas vezes nós estamos nos sentindo como esses discípulos, olhando o barco da nossa vida e pensando: o que me resta? O que espera? Mas no barco deles tinha Jesus. A boa notícia é que no barco em que Jesus está, o barco não afunda. O barco em que Jesus está, o barco não afunda. Eles acordam Jesus e falam: Senhor, nós estamos perecendo. O Senhor não se importa conosco? Fico pensando a pergunta deles para Jesus: o Senhor não se importa conosco? Nós estamos afundando. Ei, deixa eu te dizer algo nesta noite. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Sabe, eu me coloco como um profeta de Deus nesta noite para te dizer: o teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar. Jesus está no teu barco. Os discípulos perguntam: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, e você sabe da história, e aí a primeira coisa que ele faz é dar uma ordem ao vento e ao mar. A primeira coisa que ele faz, antes de conversar com os discípulos, antes de falar que ele estava sem fé, a primeira coisa que ele faz é dar uma ordem às tempestades. Sujeite-se a Deus. Vença o mal. Sabe, todas as vezes que a nossa vida, que nós nos submetemos à vontade de Deus, que nós nos submetemos ao cuidado e ao controle de Deus, Deus se levanta a nosso favor. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aonde está a sua confiança nesta noite? Aonde está a sua confiança nesta noite? Às vezes a gente olha tudo que está acontecendo à nossa volta. Às vezes a gente olha tudo que está de prognósticos errados, falidos, e a gente começa a alimentar isso na nossa alma. Quando começou esse problema da Covid, minha mãe começou a ver demais, ver muita notícia, né? O tempo todo vendo notícia. Aí um dia ela chegou para mim e falou: Ricardo, para com a igreja. Chega.
Falei, tá bom. Sabe, às vezes a gente alimenta tanto os nossos fracassos, as nossas frustrações, e não nos submetemos a Deus, não nos submetemos à vontade de Deus. Os discípulos só conseguiram vencer porque eles entenderam que ali havia alguém que tinha autoridade sobre as tempestades. Sabe, essa tempestade que você está enfrentando na sua vida, eu me coloco nesta hora mais uma vez como um profeta. Ela vai ser vencida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai vencer. Você vai sair do outro lado. Mas sujeite-se a Deus, submeta-se à vontade de Deus. Resista ao mal, porque ele fugirá de vós. Pode parecer difícil, mas eu quero que você confie no Senhor. Amém? Diga para quem está ao seu lado, confie no Senhor. Diga para o outro, confie no Senhor. É Ele que vai acalmar a tempestade. Eu concluo a minha palavra fazendo uma pergunta para você. Como resistir ao mal? Como resistir ao mal? Você tem enfrentado momentos difíceis? Quer vencê-lo? Quer a ajuda de Jesus para isso? Encha a sua mente com as coisas de Deus. Você não vai vencer alimentando com as notícias. Você não vai vencer olhando a política. Você não vai vencer olhando o que está acontecendo à sua volta, aos seus vizinhos, às pessoas que estão no seu trabalho. Você vai vencer alimentando a palavra de Deus no seu coração. Sabe, há mais de 8.000 promessas de Deus para as nossas vidas. Há na Bíblia 366 não temas. Todos os dias você acorda e tem um não temas te esperando. Todos os dias você acorda e tem uma promessa de Deus te esperando. Você vai vencer. Como resistir ao mal? Quero sugerir a resposta. Enchendo o meu coração com as coisas do alto. Com essa palavra eu quero te encorajar a ter a sua vida de oração. Amém? Com esta palavra eu quero te encorajar a ter uma vida de leitura, de meditação na palavra de Deus. Com esta palavra eu quero te encorajar a ter uma vida onde você vive os princípios de Deus todos os dias. Você vai conseguir prevalecer contra o mal, se a palavra de Deus for o centro na sua vida. Se Ele for o centro. Não esqueça disso. Há tantas promessas. Billy Graham diz o seguinte: a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã.
Não crie expectativa no que o governo pode fazer ou deixar de fazer. Não crie expectativas na economia, não crie expectativas na saúde, não crie expectativa nos políticos, nos governantes. Coloque a sua expectativa em Deus. Coloque a sua expectativa em Deus. Ele tem a resposta para a tua vida. Você conseguindo fazer isso, você vencerá o mal. Eu quero orar com você nesta hora.